Boa noite a todos. Nós estamos felizes porque nós estamos aqui na casa do nosso Deus nessa noite, início de semana. Tivemos aí um domingo maravilhoso, esse domingo todo especial que é o Dia das Mães. Louvado seja Deus por todas as mães, né? Quero, de uma maneira muito especial aí, em nome da minha mãe que está a 2.000 quilômetros de distância, mas quero mandar o meu abraço aí para todas as mães do nosso Brasil e especificamente para as mães aqui da nossa igreja, sintam-se abraçadas e eu espero e peço a Deus que continue lhes abençoando e dando forças. Infelizmente, a nossa comunidade aqui do Inocop, tivemos uma perda muito grande nesse fim de semana, que foi a nossa querida irmã Anésia, né? Ela descansou no Senhor e a nossa oração se intensifica em prol da sua família, da sua filha, dos seus netos e da Márcia também, que Deus possa confortar a família, que vocês continuem alicerçados na promessa e na certeza de que logo em breve nós abraçaremos a irmã Anésia na manhã da ressurreição. Nós vamos começar o nosso culto louvando a Deus como sempre, mas antes disso gostaria de pedir a você que feche os seus olhos para a gente pedir a presença do Espírito Santo mais uma vez, para que tudo seja para a honra e glória de Deus. Louvado seja o seu nome, Senhor, pela oportunidade que temos de estar na sua santa presença. Agora que vamos iniciar o culto desta noite, deste domingo, que o Senhor seja conosco e que possamos somente louvar e exaltar o seu santo nome. Obrigado pela liberdade religiosa que temos ainda para te adorar e mesmo não estando presentes juntos como uma comunidade de crentes, mas ainda temos esse recurso que é as redes sociais para transmitirmos a sua palavra, os oráculos divinos. Muito obrigado por tudo, dar-nos uma semana feliz e aceita o nosso louvor e a nossa adoração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino Santa Hora de Oração, número 414. Cante conosco, cante com alegria. Santa hora de oração, e na paz divina, envolvemos a Cristo, amigo leal. Hora santa em que a Jesus nós podemos falar, que poder para a alma. Oh, quão doce é orar, doce é orar, com fervor orar, que poder para a alma. Oh, quão doce é orar. Santa hora de oração, quando a alma conduz os pesares da vida aos pés de Jesus e prorrompe em seu louvor como as ondas do mar, que poder para a alma. Oh, quão doce é orar, doce é orar, com fervor orar, que poder para a alma. Oh, quão doce é orar. Santa hora de oração, quando viu tentador, é vencido com forças que vêm do Senhor, e do céu Deus faz descer sua graça sem par, que poder para a alma. Oh, quão doce é orar, doce é orar, com fervor orar, que poder para a alma.
Amém. Que possamos desfrutar a cada dia desse privilégio que temos, que é de falarmos com o nosso Deus através da oração. Vem, Santo Espírito, agora. Vem, te pedimos a orar. Vem com poder inspirar-nos. Sim, vem nos reavivar. Vem como água ao sedento, traz ao faminto o pão. Vem, sacia minha alma, faz por o meu coração. Vem como a brisa suave, vem com o teu resplendor, dá-nos vigor e alegria, enche-nos com teu amor. Ó, vem Espírito Santo, ó, Amigo Consolador, vem mudar nossa vida com teu sagrado fervor. Amém. Que o Santo Espírito de Deus possa trabalhar livremente em nossa vida, possa nos encher e nos capacitar para vencer o mundo e para vencer as tribulações dessa vida. Em oração, vem contra o Pai, a te render louvores, a te entregar meu falho coração e a te pedir favores. Em oração, vem contra o Pai, pedindo segurança, rogando que esteja junto a mim, ligando confiança. Em oração, preciso, ó Deus, viver a todo instante para vencer o mundo ao meu redor e prosseguir a
Senhor Jesus, me salva. Amém. Boa noite a todos. Como bem lembrado pelo nosso querido irmão Ailton, hoje nós passamos mais um Dia das Mães. E para lembrarmos desse dia, nós faremos uma oração especial pelos Dias das Mães. E eu peço para todos que possam, fiquem de joelhos para que possamos orar com Deus. Pai querido, Pai amado, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Pai. Senhor Deus, nós pedimos perdão por todas as nossas falhas nesse momento, Pai. E imploramos, Senhor, que o Senhor ouça essa oração e que o Senhor possa cuidar de todas as mães nesse dia, nessa noite, nesse dia especial que é o Dia das Mães, querido Pai. Senhor Deus, nós oramos, Senhor, em especial, Pai, para todas as mães que nesse momento de pandemia estão sofrendo porque seus filhos estão doentes ou perderam seus filhos, Pai. Nós rogamos, Senhor, que o Senhor possa consolar e abençoar todas as mães que estão passando por lutas e provações nesse momento. E pedimos também, Senhor, que o Senhor abençoe todas as mães que estão cuidando de seus filhos, estão vendo seus filhos com saúde nesse momento, Pai. Que o Senhor continue sendo louvado e exaltado nesse amor. Esse amor de mãe para filho, um amor especial, um amor diferente. Que só o Senhor e elas conhecem, Pai. Senhor Deus, nós pedimos também, Senhor, nós oramos pelas mães dessa tua igreja, querido Pai. E todas as mães que aqui, nesse momento, estão no celular ou em suas casas, ouvindo essa oração. Que o Senhor possa abençoar todas as mães desta cidade, desta igreja, querido Pai. Pai, nós oramos também, Senhor, por todos aqueles filhos que não têm a sua mãe, não passou com a sua mãe nessa noite, nesse dia, querido Pai. Que o Senhor possa consolar os corações e abençoá-los também, Senhor. Nós rogamos, Senhor, que o Senhor continue, que o seu Santo Espírito esteja nesse momento com a Elivânia, Pai. Que o Senhor possa usá-la e abençoá-la mais uma vez. Que o Senhor continue, Senhor, enchendo essa casa de oração e enchendo todas as casas que estão ouvindo essa oração nesse momento, querido Pai. É o que lhe rogamos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Irmãos, nesse momento eu convido a nossa irmã Elivânia Santos, nossa irmã que congrega na Igreja Santa Rita, ela é tesoureira na Igreja Santa Rita. Elivânia, que Deus lhe use mais uma vez. Deus lhe abençoe. Boa noite, queridos irmãos, você que está aí conosco, através do seu computador, do seu celular. Que bom que neste dia tão especial, com certeza depois de muitas atividades, você escolheu estar conectado em um momento de adoração especial com o nosso Deus. Hoje Deus ele tem uma mensagem muito especial para falar ao seu e também ao meu coração. Eu não preparei uma mensagem do Dia das Mães, porque eu sou uma pessoa muito emotiva, e com certeza eu ia chorar aqui, e eu não gosto de chorar em público. Mas eu gostaria de estender o meu feliz Dia das Mães para todas vocês, que são pessoas especiais, que receberam um presente especial do nosso Deus, que são os filhos, que são verdadeiros tesouros. Que Deus continue abençoando cada mãe, enchendo com sabedoria para conduzir os seus filhos nos retos e bons caminhos do Senhor. Nessa noite, nós vamos falar sobre oração intercessória. Desde que eu recebi o convite do Leandro para estar aqui hoje, nessa noite, eu fiquei ali a orar e perguntar a Deus sobre o que eu deveria falar. E veio vários temas e eu preparei um sermão também, mas ao longo dessa semana que passou, eu estava em minha casa e resolvi assistir um vídeo.
lá no Feliz 7 Play. Inclusive, eu super recomendo para vocês. Tem muitas músicas, muitos conteúdos bacanas lá, especiais, que ajudam na nossa vida espiritual. E estava ali assistindo a um vídeo que é uma realidade para nós, e falava sobre o papel da oração intercessória na vida das pessoas. E após isso, eu recebi um áudio no meu celular que também falava sobre o poder da oração intercessória. E ao chegar no outro dia no trabalho, eu recebi a revista Adventista e o tema estava lá, falando também sobre orar. Eu falei, então o tema é esse. Então, com certeza, Deus tem algo especial para falar a mim e a você. Mas antes disso, eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos e a levarmos uma prece ao nosso Deus. Oremos. Querido e maravilhoso Pai, muito obrigado por esse imenso privilégio de te adorarmos, Senhor Deus, nesta noite de domingo. Quero te rogar que o teu Santo e Bom Espírito se faça presente em cada lar nesse momento, que o Senhor alcance cada coração que está conectado. E que seja apenas a minha voz, mas que a palavra venha do Senhor. O Senhor sabe que eu já orei por cada pessoa que está conosco nesta noite, Senhor Deus. E com certeza o Senhor já preparou o coração delas para receber a tua mensagem. Que essa mensagem venha transformar a vida delas, assim como tem feito a diferença na minha vida, Senhor Deus. Envia o teu Santo e Bom Espírito sobre nós nesse momento. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Antes de eu entrar aqui no tema, eu gostaria de te fazer um pedido todo especial. Eu sei que você está aí no conforto da sua casa, e quando a gente está em casa, a gente fica bem à vontade. Se você está conectado através do seu celular, eu gostaria de te pedir para você colocar aí no modo silencioso, não perturbe, para que nada atrapalhe esse momento de comunhão, pois, apesar de estar na sua casa, você também está adorando a Deus. Se você está no seu computador, desativa a sua internet do celular, pois Deus tem algo especial para você nessa noite. Então, vamos lá. O tema é oração intercessória, como eu já falei antes. E o que é oração intercessória? É um tipo de oração que nós fazemos também. É quando nós esquecemos de nós mesmos para orar, para interceder pelo nosso próximo, né? Através desse tipo de oração, nós pedimos coisas específicas para Deus, baseado nas promessas que se encontram na Bíblia. E alguém, algum dia, descreveu a oração intercessória da seguinte forma. Ele disse que é como um sorriso que damos. É uma preciosidade para quem recebe, sem nenhum custo para os que dão. Você fica feliz ao receber um sorriso? Com certeza, um sorriso muda o dia de alguém. E a oração intercessória também. Ela transforma a vida. É algo precioso e não nos custa nada, não é verdade? Então, vamos para a Bíblia. Hoje nós vamos ver 3 personagens bíblicos que são exemplos, são de pessoas intercessoras. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia. Logo no primeiro livro, lá em Gênesis, no capítulo 18, a partir do verso 16. Vamos ler. Diz o seguinte: quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Aqui nós estamos naquele contexto em que Abraão recebe 2 anjos na sua casa. Continuemos a leitura no capítulo 18 de Gênesis, a partir do verso 17. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Se não, eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma. Mas Abraão permaneceu diante do Senhor.
Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado a ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos, destruirá a cidade por causa dos 5? Disse ele: se encontrarem ali 45, não a destruirei. E se encontrares apenas 40? Insistiu Abraão. Ele respondeu: por amor aos 50, não a destruirei. Então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permita-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda: não te irrites, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu, e Abraão voltou para a sua casa. Então nós vemos aqui um momento em que Abraão, ele é um fiel intercessor. Com certeza Abraão amava as pessoas e ele não queria que ninguém fosse destruído, mas que todos chegassem ao arrependimento, assim como um dia ele foi alcançado pelo Senhor. E ali ele insiste com Deus. Ele fala ali: Senhor, se tiverem 50 na cidade, ele vai ali negociando, insistindo. Mas Abraão, primeiro, ele reconhece a sua condição. Ele diz: eu sei que eu sou pó e cinza para estar te pedindo algo, Senhor. Mas tu és justo, tu és santo. E ali Abraão insiste diante de Deus. E se nós nos atentarmos aqui, o verso 22 diz que os homens, quando eles partiram para Sodoma e Gomorra, Abraão permaneceu diante do Senhor. Ele permaneceu intercedendo. Então Abraão, ele se coloca ali na presença do Senhor para interceder em prol da salvação de pessoas. É um exemplo para nós, é algo que nós também precisamos fazer nos nossos dias, a todo momento, nos compadecer das pessoas, olhar com o olhar de Cristo e interceder por elas, pela salvação delas, assim como fez Abraão. Infelizmente, aquela cidade, ela não foi salva, mas a família de Ló foi, através da intercessão de Abraão. Este foi um homem fiel, que nós também possamos tirar essa lição para a nossa vida, sermos fiéis e insistentes nos momentos de oração intercessória em prol das pessoas ao nosso redor. Temos um outro exemplo que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Moisés. Gostaria de ler com vocês aí Êxodo, é só ir um pouquinho mais para frente, no capítulo 32 de Êxodo, a partir do verso 30. Ali nós temos um contexto em que Moisés estava no monte Sinai com Deus, e o povo se rebelou contra Deus, e Deus se irou contra o povo. E aqui vamos ler apenas o verso 30, que Moisés está ali no momento de intercessão pelo povo. O verso 30 ao 33 diz o seguinte, do capítulo 32 de Êxodo. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor, e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Assim, Moisés voltou ao Senhor e disse:
Ah, que grande pecado cometeu este povo! Fizeram para si deuses de ouro. Agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, se não, risca-me do livro que escreveste. Respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. O verso 34 também. Agora vá, guie o povo ao lugar de que lhe falhei, e meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. Então, aqui nós vemos Moisés, um intercessor amável. Ele coloca a sua vida ali diante de Deus e fala assim: olha, Senhor, se o Senhor vai destruir esse povo, risca o meu nome. O Senhor falou que ia salvar esse povo e agora o Senhor fala que vai destruí-los. Destruí-los, eu sei que eles são rebeldes, mas o Senhor é Deus. O Senhor é Deus Todo-Poderoso. E ali Moisés intercede de forma amável. Você teria coragem de fazer essa oração? Senhor, se o Senhor não salvar tal pessoa, eu também não quero ir para o céu. Você teria coragem de se colocar diante de pessoas rebeldes que não temem a vontade de Deus? Porque naquele momento o povo tinha se rebelado contra Deus. Estava adorando outros deuses, mas Moisés foi amável. Ele também, assim como Abraão, ele olhava para as pessoas e tinha o desejo que elas fossem salvas. Ele pede ali perdão por aquele povo que não merecia, né? Nós não somos dignos do perdão de Deus, mas o amor dele é tão grande, é tão misericordioso, é tão bondoso que nos alcança. E nós temos o terceiro exemplo de intercessão, e esse é o maior. Essa é a pessoa que foi mais intercessora na Bíblia, Jesus. Se nós formos ver lá em João, no capítulo 17, depois, se vocês quiserem ler, super recomendo. Jesus, ele começa orando por si, ele também intercede pelos seus discípulos. E eu gostaria de convidar vocês para abrirem no capítulo 17 de João. Nós vamos ler apenas um verso. Jesus ali naquele momento, ele orou também pela nossa conversão. E isso é muito interessante, isso nos motiva e nos alegra a saber que o nosso mestre, há muitos anos atrás, quando estava aqui na terra, ele já pensou em nós e ele já anseiava pela nossa salvação. João capítulo 17, o verso 20. Jesus ali dizendo: minha oração não é apenas por eles, aqui ele se refere aos discípulos. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Então, Jesus disse assim: Pai, eu não estou pedindo apenas por esses discípulos que estão aqui, mas eu te peço por todas as pessoas. Eu te peço pela pessoa que está nessa noite. Jesus já estava orando por você que está na sua casa, que já aceitou a mensagem. Jesus já estava orando pela sua conversão e pela sua salvação. Não é algo fantástico saber que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o nosso maior exemplo, ele já intercediu em prol da nossa salvação. Ele, mais que ninguém, se interessa pelas pessoas. É desejo dele que todos sejam salvos. E tudo que Jesus fazia era para nos deixar um exemplo. Se ele orava pela salvação das pessoas, ele também nos deixa o convite nessa noite para sermos intercessores, para orarmos pelas pessoas, né? Para que nós possamos ter esse desejo no nosso coração de pedir a Deus, apresentando as pessoas por nome. Nós conhecemos por nome. Pedir que Deus coloque no coração delas o desejo de aceitá-lo. A oração intercessora, ela foi constante na vida de Jesus e no seu ministério. Ele é o maior intercessor de todos os tempos. Você conhece alguém que orava, que intercedia mais do que Jesus? Se a gente for ver em toda a Bíblia, em todo o seu ministério, eu não conheço ninguém. E acredito que você também. Jesus, ele orou por aquelas pessoas que não sentiam necessidade de oração. Ele chorou por aquelas pessoas que não sentiam necessidades de lágrimas. Ele gastou muito tempo orando por aqueles que não compreendiam a sua missão. E está agora, Jesus, ele está agora diante do trono,
para receber e apresentar a seu Pai as petições daqueles por quem orou na terra. Tem um verso na Bíblia que eu gosto muito, e acredito que vocês também. É um verso muito conhecido. Está lá em 1 João. Convido você a abrir a sua Bíblia. Em 1 João, no capítulo 2, o verso 1 e 2. Todas as vezes que eu leio esse verso, é como se Jesus ele me desse um abraço bem forte, um beijo na testa. Diz o seguinte: meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas, para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Olha a forma carinhosa que João escreve aqui. Meus filhinhos, querido, você é filho do Deus Altíssimo. Você é muito amado. E nós temos um intercessor diante do Pai. Um intercessor que já intercedia por nós. Nós também devemos seguir esse exemplo maravilhoso de intercessão. Eu convido você a abrir a sua Bíblia também, em Hebreus, no capítulo 4, que fala um pouco mais desse ministério de intercessão do Senhor Jesus. Hebreus, capítulo 4, o verso 14 ao 16, diz o seguinte: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Verso 16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Jesus, até hoje, toda a sua vida aqui na terra foi de oração, de intercessão. E até hoje ele está lá no céu. Ele é o grande sumo sacerdote que está a interceder por mim e por você. Se ele, como filho de Deus, é alguém que intercede em prol do próximo, se ele é o nosso maior exemplo, por que não eu e você sermos intercessores? De forma perseverante, como foi Abraão. Porque é fácil eu falar que vou orar por você hoje e amanhã eu já ter esquecido do seu pedido de oração. Mas a Bíblia ela nos convida a sermos fiéis e perseverantes em nossas intercessões, assim como Jesus. Ele continua lá no santuário celestial, intercedendo por cada um de nós. E eu gostaria de ler também o verso 25 do capítulo 7 de Hebreus, que diz o seguinte: portanto, ele, Jesus, é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Jesus, ele dedica a sua vida à intercessão. Queridos, eu sei que você com certeza ora por alguém. Todos nós sempre oramos por alguém, mas eu te pergunto, você é perseverante em oração? Você dedica tempo de forma especial para orar unicamente por essa pessoa? Ou por essas pessoas que você deseja ver no céu? Tem uma frase que diz que ninguém vai para o céu sozinho. E é somente através da intercessão e também de outros trabalhos, mas esse é um papel importante, a oração. Muitas vezes a gente tem mania de olhar para as pessoas com os nossos olhos humanos. Eu falo por mim mesma. Às vezes a gente olha para um parente, para um vizinho, para alguém e fala, mas eu oro tanto por essa pessoa. Não tem jeito, olha a vida. E a gente desiste muitas vezes, não é verdade? Deixamos de ser perseverantes. Mas o convite dessa noite é para sermos perseverantes em oração. Eu gostaria de te fazer uma pergunta para você refletir. Eu estava aqui pensando, eu sou adventista desde 2008, eu me batizei no final de 2008. E desde então a igreja ela tem um projeto de oração. E todo início de ano nós recebemos um cartãozinho. E ali nós somos desafiados a colocar o nome de 5 amigos que nós queremos ver entregar a vida nas mãos do Senhor ao longo deste ano, todos os anos.
E ali nós colocamos o nome de 5 amigos. Eu sempre fiz isso. Mas eu pergunto para você, você ora durante todo o ano, todos os dias, por esses 5 amigos? Às vezes eu me esqueço. Eu estava refletindo essa semana sobre isso, sobre essa questão de sermos perseverantes em oração. Eu lembro que bem no início, ali, quando eu estava com os 3, 4 anos de batismo, eu coloquei o nome de 5 amigos naquele papelzinho que eu recebi. Eu colei na minha Bíblia e eu orava, mas eu não somente orava por aquelas pessoas. A oração, ela abre a porta do coração. Ela dá acesso para que Deus haja na vida da pessoa. Mas as ações também são importantes. E ali eu comecei a mandar mensagem para as pessoas que eu estava orando por elas. Eu comecei a visitar, a dar estudo bíblico. E ao final daquele ano, eu tive a alegria, a grata alegria, de ver as 5 pessoas pelas quais eu coloquei o nome ali, descer as águas batismais. E para a honra e glória de Deus, até hoje elas permanecem firmes nos caminhos do Senhor. Hoje são pessoas que também oram por outras pessoas, são líderes de igrejas, são pessoas que salvam vidas. A oração intercessória, ela faz toda a diferença. Sabe por quê? Se eu estou aqui, se você está aqui, é porque um dia alguém também orou por mim e por você. Vou contar brevemente sobre o meu testemunho, porque eu acredito que para falarmos de algo, ele precisa fazer sentido. Qualquer tema precisa fazer sentido em nossa vida. Eu era uma pessoa bem difícil para tomar a decisão com relação a me comprometer com o Senhor. Meu primeiro contato com a Igreja Adventista, com a Palavra de Deus, foi ali entre 6 e 7 anos. A minha irmã mais velha, ela aceitou os ensinos da Bíblia, tomou a decisão e se batizou. E através dela, um casal veio à minha casa e ofereceu estudo bíblico para toda a família. Nós aceitamos o estudo bíblico. Eu não me recordo do que eu aprendi naquela época, mas teve uma coisa que ficou na minha mente. O hino Vaso de Honra. Até hoje eu lembro desse hino com muito carinho. Ele sempre cantava o mesmo hino. E com certeza aquelas pessoas oraram por mim. Passou-se o tempo, passaram-se anos, e desde então não tive mais nenhum contato, senão a minha irmã, às vezes, porque ela não morava com a gente, com a minha família. E quando eu já estava na adolescência, uma dupla missionária, eles teve um evangelismo, e eles visitaram a minha casa e ofereceram estudo bíblico para a família novamente. E ali meus pais aceitaram. Adolescente é meio rebelde. Quando os meus pais estavam em casa, eu recebia eles muito bem, abria a porta com alegria, falava para eles entrarem. Mas se os meus pais não estavam em casa, eu trancava a porta e não deixava eles entrarem. Falava que meus pais não estavam e nem deixava eles entrarem. Sei que recebemos ali mais de 2 séries de estudos bíblicos, a família, mas eu também não tomei uma decisão. Até frequentei a igreja por um tempo, mas não me decidi. Adolescente, queria conhecer o mundo e outras coisas. E, com certeza, aquela dupla missionária intercedeu por mim também, porque eram pessoas ali do convívio. E passou-se mais algum tempo, acho que uns 2, 3 anos após isso, e eu fui morar com a minha irmã mais velha, passar um tempo com ela, e ela era adventista. E lá, ela não me permitia sair. E as festas, ia a lugar nenhum. Eu só tinha uma opção, ir à igreja e estudar. Então, eu ia à igreja, não porque eu escolhia, mas porque eu não tinha opção, mas eu gostava. E na igreja, uma irmã fez contato comigo e me ofereceu estudo bíblico. Eu falei, tudo bem, mais um estudo. E ela veio com uma equipe de 7 pessoas para me dar estudo bíblico. E todos eles ali passaram a orar por mim, a interceder. E a minha irmã já orava por mim. E ali foi um processo. Eu frequentava a igreja, eu recebia estudo bíblico, mas a minha irmã começou a me deixar sair, né? Na verdade, ela não deixou bem. Eu, que era rebelde, saía. Então, eu ia à igreja pela manhã, no sábado pela manhã, mas no sábado à noite eu estava na festa. No domingo eu estava na festa. Na sexta-feira eu até faltava à escola para ir ao pequeno grupo, mas se tinha uma festa eu também ia. E era assim, de manhã eu estava na igreja e à noite eu estava na festa. E eu lembro que na adolescência uma amiga da escola, ela falou, olha, se você não pode sair, se
se a gente não tem muita opção, por que a gente não se batiza na igreja? Vamos lá, vamos se batizar. E se a gente não gostar, a gente sai. Nós somos obrigadas a ficar lá. Falei, não, porque um dia quando eu tomar essa decisão, vai ser para sempre. Eu vou decidir estar lá, porque Deus falou ao meu coração, Ele me convenceu. E assim muitas pessoas passaram a orar por mim, inclusive um rapaz que começou a frequentar a igreja comigo, ele tomou a decisão e ele também passou a orar por mim. E era uma luta que eu travava. Muitas vezes eu recebi muitos apelos e eu sempre relutava, porque quando a gente se apega ao mundo, a gente gosta, e é somente a ação de Deus para agir em nossas vidas. E foram diversos fatores para me levar a tomar a decisão, fazer esse compromisso com o nosso Deus. Mas, com certeza, a oração intercessória fez toda a diferença. E, além da oração intercessória, teve um fator que determinou ali a minha decisão, né? Eu já havia relutado com Deus diversas vezes, foi um ano de muitas batalhas. Eu senti o desejo, eu queria levantar do banco e aceitar o apelo, mas por ser tímida, e Satanás coloca coisas na nossa cabeça e eu nunca aceitava. E um dia eu tomei a decisão, após o falecimento de um irmão, eu decidi que era a hora. Mas com certeza, eu hoje agradeço muito a Deus, porque aquelas pessoas foram perseverantes comigo. Elas continuaram intercedendo por mim. E hoje aqui eu estou. Fui alcançada pelo amor de Deus. Fui alcançada pelo Senhor Jesus, pela salvação dEle. E é algo que é maravilhoso, que transforma a nossa vida, que nos ensina o que é realmente viver. Viver de verdade. Então, eu sempre fico pensando, Jesus, Ele nunca, nunca desiste de nós. Ele não desistiu de mim, Ele não desistiu de você. E por que eu e você desistimos das pessoas? Porque nós começamos um processo de oração e paramos. E o convite de Deus para nós nessa noite é sermos perseverantes em oração, é tirarmos um tempo. Sabe aquela pessoa que você almeja ver aos pés do Senhor? Talvez um filho, talvez um pai, uma mãe, um amigo que você deseja muito ver nos caminhos do Senhor, mas que você olha com os seus olhos e fala assim, aquela pessoa ali não quer nada com Deus. Talvez ela esteja enfrentando uma batalha, assim como eu enfrentei durante um ano. E é necessário que você seja perseverante em oração. Por mais que a gente não veja os frutos agora das nossas orações, mas em algum tempo eles acontecerão. Quando nós oramos, nós damos acesso a Deus para agir na vida das pessoas. E Deus nos convida nessa noite a fazermos a diferença através da oração intercessora. Faça aquele compromisso que é feito no começo do ano. Coloque uma lista, porque às vezes a gente deixa só na cabeça e esquece. Cole na sua Bíblia, ou ponha na sua porta. Coloque em algum lugar e separe um momento do dia para interceder por aquelas pessoas. Um momento especial que você vai orar em prol da salvação daquelas pessoas, pela libertação. Quem sabe a sua família. Eu oro pela minha família. Tem muitas pessoas da minha família que ainda precisam aceitar a mensagem. E às vezes eu fico pensando, mas Senhor, já ora há tanto tempo. Mas Deus, Ele tem um tempo certo para agir. Ele age. Algumas pessoas é preciso pouco tempo, outras é necessário mais tempo de oração. Eu te convido a ser perseverante, a orar de forma incessante. E já finalizando, gostaria de compartilhar com vocês dois textos do Espírito de Profecia. Um está lá em Testemunhos para a Igreja, no volume 7, na página 27. Diz o seguinte: as suas orações perseverantes trarão pessoas ao pé da cruz. Cooperando com seus esforços abnegados, Jesus atuará nos corações, realizando milagres na conversão de pessoas. A minha vida é um milagre de é um exemplo de transformação, com certeza a sua também. Nós precisamos ser esses agentes de transformação, ser perseverantes em oração, mesmo quando a gente não vê os frutos acontecer. Nesse processo todo de conversão, eu não tinha mudado minhas vestes, eu continuava com o mesmo estilo de vida,
mas já estava agindo, o Espírito Santo já estava agindo em minha vida, já vi os frutos, e a gente precisa também perseverar. E tem mais um texto lá em no livro Evangelismo, página 342, que diz: por meio de muita oração, importa que trabalheis pelas pessoas, visto ser este o único método pelo qual podereis atingir corações. É o único método. Tem pessoas que só vão ser alcançadas pela nossa oração intercessória. Não é a vossa obra, mas a de Cristo, que se acha ao vosso lado e que impressiona os corações. Não é você que vai fazer a diferença, mas é Jesus. Mas você precisa ser um agente. Eu necessito ser um agente. E não é porque as pessoas necessitam desse processo. Elas precisam, mas eu preciso mais ainda. Quando eu deixo de lado as minhas necessidades, os meus sonhos, as minhas prioridades, para tirar um momento especial para orar por alguém, a minha vida é transformada. A minha vida espiritual cresce. Eu me aproximo mais de Deus. Eu deixo de lado o egoísmo. Não estou dizendo para você deixar de orar pelos seus sonhos, seus propósitos, apenas para tirar mais tempo, para ser intercessor. Isso faz a diferença na vida do outro e na sua também. Esses dias, vendo no Instagram uma pessoa que eu sigo, ela estava ali com a filha dela nasceu com problemas, estava na UTI há mais de um mês. E ela estava saindo ali do hospital de uma visita, e o Espírito Santo impressionou ela, falou: volta e naquele quarto que você passou e vai orar por aquela mãe. E ela falou: mas Senhor, eu que estou precisando de oração, olha a minha filha onde está. E Deus falou novamente para ela: volta e ora com aquela pessoa. E ela voltou, mesmo destruída ali, mesmo com o coração quebrado, ela voltou e orou com aquela mãe que também estava passando por dificuldades com seu filho ali. E ela orou e ela falou que saiu dali renovada, na certeza do cuidado de Deus. Eu sei que nós estamos vivendo em tempos difíceis. O contato hoje é difícil, cada um enfrenta as suas lutas, as suas dificuldades. E a gente tem muito o que pedir a Deus. Mas Jesus nos convida a olharmos com um olhar de amor para o nosso próximo, para os nossos familiares, para os nossos amigos. A tirarmos mais tempo para intercedermos, para nos colocarmos de joelhos e pedir que Deus haja, que Deus salve as pessoas ao nosso redor. E assim Ele também salvará nós, salvará os nossos. Que você possa, nessa noite, decidir ser o intercessor, mas que você se comprometa agora e se lembre amanhã, e depois de amanhã, e depois. E que você só pare de orar por essas pessoas que veio à sua mente, que você deseja ver no céu, quando essas pessoas forem alcançadas por Cristo. Ore, mande uma mensagem para ela. Faça uma chamada de vídeo. A oração faz a diferença, mas a gente também precisa agir. Que Deus te abençoe, que Deus te capacite a ser um intercessor, a ser uma bênção na vida de outras pessoas. Em meio a essa pandemia, você pode ser luz, você pode ser instrumento de salvação nas mãos do Senhor. Nesse momento nós vamos cantar o hino Falar com Deus, que enquanto você canta, eu gostaria de convidar a fazer um compromisso com o Senhor nesse momento. Pedir a Ele que te capacite a ser perseverante em oração. Peça a Ele para te lembrar, a interceder por essas pessoas que vêm à sua mente nesse momento e a não desistir delas, assim como o Senhor Jesus não desistiu de mim e não desiste de você. Na oração
seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, nem seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, nem seu perdão encontro paz. Que nessa noite, ao iniciar uma nova semana, você decida em seu coração, assim como Abraão foi, ser fiel em suas intercessões, assim como Moisés, decida ser amável, olhar para as pessoas com um olhar de amor, e assim como Jesus, ser um constante, um perseverante intercessor. Se você olhar ao seu redor, hoje todas as pessoas estão sofrendo. Se você vê, talvez o seu vizinho está precisando de uma oração nesse momento. Então, por que esperar para amanhã? Agora, ao terminar este momento de adoração, pega o seu celular, liga para alguém, ora com alguém. Com certeza chegou muitos pedidos de oração até você. Liga para alguém, ora com essa pessoa e fala para ela que você vai orar com ela até obter a vitória. Seja perseverante em oração. Assim você vai sentir a alegria de ser uma bênção na vida de outras pessoas. E automaticamente você será muito abençoado. Feche os seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Querido e amado Pai, quero te agradecer neste momento por esta mensagem que vem nos lembrar, Senhor Deus, da necessidade que temos de intercedermos em prol do nosso próximo. Quem sabe dos nossos parentes, dos nossos amigos, Senhor Deus. São tantas as coisas, tantas as correrias que às vezes nós acabamos focando tanto em nós, esquecendo, Senhor Deus, desse privilégio que o Senhor nos deu, que é a oração intercessória, Senhor Deus, que transforma vidas. Nesse momento, Senhor Deus, os teus filhos estão nos seus lares, com a cabeça curvada, com a fronte, com o pensamento elevado a Ti, Senhor Deus, dizendo para Ti que eles querem, Senhor Deus, ser intercessores, ser perseverantes, que eles desejam, pelo poder e ação do Espírito Santo agindo nas pessoas através da intercessão deles, Senhor Deus, conduzir pessoas a Cristo, a salvação e a eternidade. Nesse momento, ó Deus, está passando muitos nomes na mente de cada um e eles estão apresentando diante de Ti. Eu quero te pedir que, em nome do Senhor Jesus, que pelo poder do Espírito Santo, o Senhor os capacite a orar de forma perseverante até obter a vitória, Senhor Deus. Que o Senhor toque nos corações, assim também no meu coração, para que possamos, ó Deus, fazer da oração intercessora uma arma poderosa em meio a esses momentos difíceis.
Que o Senhor nos faça instrumentos de bênção e de salvação. Que ao terminarmos esse momento de oração, o Senhor coloque em nossa mente o nome de alguém por quem o Senhor deseja que nós oremos. E nos ajuda a ligar, a orar. Que o Senhor use também as nossas orações e as nossas palavras para alcançar corações. Fica conosco e nos abençoa ao longo dessa semana. É o que nós te pedimos e te agradecemos por Cristo Jesus. Amém. Uma boa noite a todos.